E aí a gente começa, né, a questionar tudo isso que nós estamos vivendo nos últimos vários anos. Porque esse pessoal foi muito rápido em dizer que a pandemia seria uma oportunidade para introduzir todas essas mudanças de forma acelerada. E em relação a isso, chamou minha atenção, né, o lançamento de um livro de um médico, de um especialista, né, inglês chamado Mark Woolhouse. Ele lançou um livro chamado The Year the World Went Mad, ou seja, o ano que o mundo enlouqueceu. E ele meio que faz o meia-culpa, porque ele participou de grupos que foram, né, aí consultados pelo governo britânico para definir estratégias de combate aí ao coronavírus. Ele coloca algumas coisas bem interessantes. Vou ler alguns trechos aqui, algumas declarações dele. Causamos sérios danos às nossas crianças e jovens adultos que foram privados da sua educação, emprego, existência normal, além de sofrer danos em suas perspectivas futuras, enquanto eles foram deixados para herdar uma montanha recorde de dívida pública. E nem só montanha recorde de dívida, né? A gente está vendo já os efeitos da inflação que está comendo o poder de compra, especialmente dos mais pobres. Ficamos, coloca ele, hipnotizados pela escala de emergência que ocorre uma vez a cada século, e só conseguimos piorar ainda mais a crise. Resumindo, entramos em pânico. Essa foi a epidemia que clamava por uma abordagem de saúde pública de precisão e obteve exatamente o oposto. Tudo isso para proteger o Sistema Nacional de Saúde de uma doença que é uma ameaça, né, que é muito mais grave para os idosos, frágeis e enfermos do que para os jovens e saudáveis. Você pode ver nos dados do Reino Unido que as pessoas já estavam reduzindo seus contatos à medida que os casos aumentavam e antes da imposição de lockdowns. Isso, juntamente com medidas como máscaras e testes em massa, seria suficiente para controlar a disseminação do vírus. Sabíamos desde fevereiro de 2020 que o lockdown não resolveria o problema, simplesmente atrasaria os efeitos. Nunca houve nenhum momento, mesmo no ano seguinte, qualquer forma de análise dos danos causados pelos lockdowns. E isso é muito perturbador. O custo financeiro significa custo em saúde, custo em qualidade de vida, o custo mesmo da saúde, né? Pessoas que deixaram de fazer o seu exame de rotina e descobriram câncer, de ter um atendimento médico em relação ao infarto, o aumento exponencial do uso de drogas, suicídio, alcoolismo, depressão. Recentemente eu vi aqui nos Estados Unidos um estudo, né, que o nível de pessoas com algum problema mental subiu de 9% para 26%. Só para ficar aqui em alguns exemplos. O governo simplesmente mentiu ao afirmar que esse é um vírus que não discrimina. Na verdade, esse é um vírus muito discriminatório. Pessoas com mais de 75 anos estão surpreendentemente 10 mil vezes mais em risco do que aquelas com menos de 15, por exemplo. Então aqui a gente tem um doutor falando que foi um erro tudo isso que aconteceu. E vejam, os caminhoneiros, as pessoas que protestaram lá no Canadá, estavam simplesmente pedindo a volta a uma normalidade, sendo que a esmagadora maioria da população já está vacinada. As que não estavam vacinadas, provavelmente, além de estar vacinado, ou as não vacinadas, né, pegaram a última onda do vírus, que basicamente infectou quase todo mundo. Ou seja, há algum nível de imunidade, seja por vacina, seja por infecção prévia. E vários governos do mundo já perceberam isso. Suécia, Dinamarca, Espanha, o próprio Reino Unido, né? A Áustria, que apresentou medidas extremamente agressivas para aí forçar as pessoas a se vacinarem, estão retirando essas medidas. Porque nós já chegamos a uma outra fase da pandemia. Como nós vimos aqui pela opinião do Mark Woolhouse, várias dessas medidas, né, são questionáveis em termos de efeito. Recentemente, a Universidade Johns Hopkins apresentou um estudo que mostra basicamente, ineficácia das medidas como lockdowns para diminuir o número de mortos ao final de todo o processo.
E aí quando a gente pega esse pessoal aí, globalista, do Fórum Econômico Mundial, falando em Great Reset, e aproveitando, né, a emergência para uma mudança necessária do mundo, a gente se pergunta, foi um erro dos governos ou foi proposital?